Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje, agora e sempre, desejando a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Jesus esteja presente também nas vossas ceias de Natal. E acima de tudo, o recurso material, ele é passageiro, ele perturba. E muitas vezes as pessoas, elas não se acham preenchidas porque faltou o presente de Natal, faltou a roupa de final de ano, faltou na mesa farta toda a comida que poderia ter. Mas Jesus, ele é quem está completando o ano, não é Papai Noel não, viu? Nasceu no dia 25 de dezembro. Não foi Papai Noel que nasceu no dia 25 de dezembro. Quem nasceu foi ele. Ele só pede a todas as almas humildade e compreensão para com os outros, pregando: amai-vos aos outros como eu vos amo. Jesus não está em busca do presente de Natal. O maior presente que a humanidade pode dar para esse Espírito, que foi o sacrifício em nome de todos, é a compreensão de todos para com todos. Aí sim. Quando vamos tratar do tema, vai ser abordado na tarde de hoje, eu acredito na juventude. Vamos lembrar uma passagem do pré-adolescente Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade. Uma tarde calma e fria, ele se encontrava em Jerusalém. Maria descuidou-se e de repente ele entra no templo. Ao entrar no templo estavam os doutores da lei. Essa palavra, doutores da lei, significa homens sábios, que tinha todo o conhecimento na área filosófica, científica e religiosa. E de repente aquela criança de 12 anos resolve entrar e pegar nos livros que nunca teve acesso e fazer belas colocações e interpretação. Os doutores da lei ficaram totalmente surpreendidos. Em que escola aprendeu esta criança? Se essa ciência nos pertence, se esses livros foram escritos por nós. Maria, apavorada, percebe que Jesus estava antecipando a sua missão. De imediato, ela interrompe aquela pregação e aqueles questionamentos, acolhe e o leva para casa. O que é que isso tem a ver com a juventude religiosa? Quando eu falo juventude religiosa, eu não vou só ter o ponto de vista da juventude do Maria Cláudia Martins, a juventude dos centros espíritas, a juventude do catolicismo, a juventude do protestantismo. Cada jovem que está numa religião é um viciado a menos na sociedade. E os pais têm que ter essa compreensão e não levantar nenhuma crítica quando um jovem deseja ir a uma igreja evangélica, uma igreja católica. Ele está procurando a espiritualização dele. Cada espírito veio para a religião apropriada de acordo com o seu conhecimento e de acordo com o seu grau de devoção. Quando percebemos uma juventude perturbada, sem base religiosa, percebemos que dentro dessa juventude falta a presença de Deus nos corações desses jovens. Um jovem evangelizado respeita os pais. Um jovem evangelizado, ele não é violento dentro da sociedade, porque ele tem o princípio básico do amor chamado Jesus como exemplo. Quando esse jovem
não se tem uma evangelização, uma condução religiosa, a sociedade está sobre ameaça. Porque vai ser aquele jovem que ele não vai confiar nele próprio, que ele vai observar claramente que não terá esperança de um futuro melhor, onde este futuro depende da base religiosa que essa juventude vai receber. Dentro do movimento de juventude, percebemos que a nossa juventude espírita, ela precisa, acima de tudo, de oportunidade. Oportunidade de estar aqui dirigindo uma reunião, oportunidade de estar aqui, fazendo uma prece. Se você dá oportunidade, você dá espaço de conhecimento a essa juventude. Se você dá espaço de conhecimento a essa juventude garante o futuro do espiritismo no Brasil e no mundo. Os velhos partirão, os jovens irão substituí-lo. Para que haja uma substituição, é preciso que todos estejam engajados em confiar na juventude, em acreditar nessa juventude e saber que essa juventude, cedo ou tarde, vai surgir grandes frutos dela. Mas eu não posso pensar numa juventude inerte, uma juventude sem oportunidade nenhuma. Não foi essa a mensagem do Cristo. Se o Cristo dizia: vinde a mim todas as criancinhas, porque é delas o reino dos céus, eu porém vos digo, vinde a mim todos jovens, porque o futuro do espiritismo depende de vocês. E como depende de vocês, juventude? Pelo entusiasmo, pela inteligência, onde nós que estamos aqui, nós temos que entender que o jovem de hoje não é o jovem de outrora. O jovem de hoje é o jovem da oportunidade. O jovem de hoje é o jovem da tecnologia. O jovem de hoje é o jovem das redes sociais. Se a gente não consegue adaptar todos os hospitais espirituais para esse entendimento da juventude, com relação à era moderna, isso não terá motivação nenhuma para um jovem permanecer dentro dos trabalhos espíritas. O nosso projeto Jovem Espírita em Atividade Espírita, estamos vendo que grandes frutos estão surgindo. Mas para isso, como médico espiritual, assumir a responsabilidade. E não me arrependo de assumir a responsabilidade com esta juventude. A partir do momento que eu vejo os jovens me auxiliando, veja só, super organizados, dentro dos meus setores, educadíssimos. Isso é uma demonstração que nós estamos no caminho certo. Nessa transição que nós vivemos, não iremos esquecer a juventude. Juventude não é rebeldia. Juventude é pesquisa. Juventude é inteligência. O jovem evangelizado, ele não vai pegar uma espada para lutar sobre os seus direitos, não. O jovem evangelizado, ele já tem o direito de pensar, que é uma das qualidades humanas que ninguém pode tirar. Essa qualidade de pensar, de criar, é uma qualidade humana. Para ser inteligente não é preciso você ser grosseiro. É preciso você compreender os ensinamentos de Jesus. Você terá uma sociedade totalmente evangelizada. Quando nós falamos em futuros pensadores, nós temos que pensar nos novos pensadores, que serão os pensadores do futuro. Se a gente não pensa nesses pensadores agora, que estão iniciando, a sociedade estará completamente enferrujada em pensamentos e atitude. Toda a revolução que nós percebemos hoje na área social, de violência entre jovens, de espancamento entre jovens, esses jovens não têm referência religiosa nenhuma. Se não tem referência religiosa, não tem referência materna, nem tampouco paterna dentro do lar.
A expressão de violência de muitos jovens lá fora é o desabafo pela falta de amor dentro dos seus lares, pela falta de oportunidade de expressar sua inteligência de uma maneira correta, não de uma maneira violenta. Então, eu tenho uma juventude que parabéns para os jovens, pelo espírito de decisão, de estar ali coordenando páginas sociais, de mostrar a capacidade e a criatividade doutrinária modernizada, sem tirar nenhum conceito de dentro da codificação, nem se infligir nenhuma lei que está dentro do Evangelho. Ah, mas tem muitas pessoas assim. O jovem dá um trabalho enorme. Não coloque esse jovem no trabalho espírita de jeito nenhum. As paredes é sua, a tribuna é sua. Quando você desencarnar, vai levar o centro espírita dentro do seu caixão? Caixão tem gaveta para levar a tribuna? Tudo na terra é passageiro. As renovações de conhecimentos psicológicos, renovações de conhecimentos que esses jovens trouxeram para o mundo de regeneração, merece o nosso apoio. A partir do momento que a gente não apoia, essa sociedade estaciona no conhecimento. Ao estacionar no conhecimento, onde nós iremos em busca de conhecimentos novos, de talentos novos, de palestrantes novos, para ingressar os conhecimentos que eles adquiriram em mundos melhores do que esse. A juventude é um cálice de água cristalina, que tem que ser protegida, que tem que ser orientada por todas as direções de centros espíritas, de igrejas evangélicas, de igrejas católicas. Dentro disso, o que é que nós encontramos? Eu digo em verdade a vocês, nenhuma direção de hospital reclama de nenhum jovem. Veja só, dos 5 hospitais que o Núcleo Central coordena, nenhuma direção se queixa de nenhum jovem. Ora, porque para mim o jovem, ele é a ponte de conhecimento do mundo espiritual para o mundo físico. Esta ponte de conhecimento traz as renovações de ideias doutrinárias. Essa renovação de ideias doutrinárias está relacionado ao progresso do mundo dos espíritos, onde muitas vezes direções de centros espíritas federativas não querem admitir isso. Eu lembro uma história claramente que o seu Vandir, eu estou aqui com ele, nos conta, às vezes no mundo espiritual, quando ele tinha 15 anos de idade, e mandaram ele para um grupo jovem cantar. Veja só. E ao chegar no grupo jovem, ele nos fala que olhou para um lado, olhou para o outro, e olhou para a Dona Maria Cláudia e disse: olha, eu não vim para ser cantor, Dona Maria Cláudia. Eu vim para trabalhar, viu? Eu não quero estar aqui nesse grupo jovem só cantando. Eu quero alguma atividade. Quando você observa muito jovem querendo trabalhar, querendo dirigir uma reunião, querendo fazer uma prece, muitas direções de federativa não admitem isso. Você é muito jovem. Olha, você não pode entrar no trabalho agora não. Olha, quando você tiver com os cabelos brancos, aí você vai para uma tribuna. Mas como isso pode acontecer? Me diga só. Você vai esperar perder as forças? Então, jovem, pinta o cabelo de branco e vai para a tribuna. Mas não desista dos seus objetivos, não. Porque os seus objetivos é um planejamento reencarnatório executado no mundo espiritual para você exercer a sua mediunidade com 15 anos, com 14 anos. Nós temos médio de todas as idades. Em todos os setores. Médios passistas de 14 anos, médios receitistas de 15 anos, médios psicográficos de 17 anos, porque temos que fazer essa substituição, porque acreditamos nele.
acreditamos na responsabilidade dessa juventude. O jovem que trabalha comigo, antes que eu entre no meu setor, está tudo organizado. Por que eu não vou acreditar nessa juventude? Eu acredito nessa juventude porque eu dou a responsabilidade dessa juventude, sim. Mas nenhum faz nada de errado. Eu queria saber, o espírita que está aqui, você nunca foi jovem? Você nunca teve sonhos? E por que você quer tirar o sonho da juventude? E por que você quer tirar a esperança da juventude? Você não pode participar de um estudo mediúnico porque você é muito jovem. Mas você pode carregar birô nas costas, pode carregar lavar banheiro, você pode carregar um monte de coisa porque você é jovem, pode. Mas você não pode estudar codificação porque você é muito jovem para fazer uma palestra. Eu desconcordo. Nós apostamos nessa juventude. Estamos ganhando, e como nós estamos ganhando por isso? Porque a humildade de estar entre vocês, a perseverança no bem dessas criaturas, demonstra claramente a vontade que vieram de trabalhar. O desempenho dentro do próprio trabalho dessa própria juventude. Mas, no entanto, percebemos que, certa feita, Jesus se encontrou-se com um determinado jovem, que ele fugiu da sua responsabilidade. Vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois vamos ver o que aconteceu com esse jovem em reencarnações que ele veio. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 15. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Quando Cristo faz esse relato, ele coloca para a juventude, seu reino não sendo dividido, essa juventude ela teria que ter a opção do amor. Porque muitos religiosos pregam a religião, vivem na religião, mas percebemos claramente, infelizmente, que existe uma divisão com relação a esse comportamento. Esse jovem, na realidade, ele não quer assumir. Ou essa criatura adulta não quer assumir essa responsabilidade. Não querendo assumir essa responsabilidade, sabemos claramente e perfeitamente que a partir daí é que nós iremos ter conhecimento necessário para nós decidirmos quem é que quer responsabilidade e quem não quer responsabilidade. Aí nós iremos perceber claramente que a partir daí veremos qual é o jovem renunciante. O melhor trabalhador espírita, entenda, é aquele que começa a renunciar. Allan Kardec, no entanto, quando ele fala sobre isso, ele diz: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça todos os dias para dominar suas más inclinações. Veja o que ele coloca aí. Quando nós falamos más inclinação, o ser humano ele tem que dar um mergulho dentro de si mesmo e entender aonde é que eu preciso melhorar. Qual é a condição imoral que está afetando a minha saúde? Toda a consequência de perturbação, de problemas doentios, está relacionado ao ser pensante. Quem é o ser pensante? É o espírito. Quem primeiro adoece é ele, e ele é o transmissor de todos os sinais e sintomas que o ser humano vem a sentir no seu corpo, o próprio desconforto. O Cristo relata aqui claramente, com referência a isso, que ele diz o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a dois senhores. E há pessoas que pregam e maltratam. Mas como é que é? Há pessoas que falam imoral e não tem nenhum. Há pessoas que falam em ajudar e prejudicam. Por isso que Jesus, quando encontrou-se com alguns críticos, ele falou: esse povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim os seus corações.
toda a razão ele tinha nessa observação psicológica do ser humano. Porque quando estava diante do Cristo, alguns elogiavam, estavam participando da sua palestra. Depois, quando saía, comentava mal com relação a Jesus. Imagine uma pessoa encontrar imperfeição, um espírito imperfeito, mas encontravam e falava sobre isso. Então, esse relato que ele fala da decisão do ser, com relação ao próprio ser, o aperfeiçoamento moral que ele está se referindo. E nesse jovem rico que ele encontra um defeito, o apego aos recursos materiais. Mas ele não despreza. Ele dá a receita essencial para o progresso moral do espírito. Vamos ver o que ele diz aqui. Então Jesus se aproximou-se dele e lhe disse: Bom mestre, o jovem disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? Disse-lhe Jesus: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o próximo como a si mesmo. Que receita dura para a humanidade. Imagine-se. Uma receita onde o jovem que estava se colocando como perfeito, ele observa que não tinha sacrifício. Ele observa que não cumpria com esses mandamentos. Naquele momento, ele se assusta. Renunciar, essa palavra pesa na mente de todos os religiosos. Eu percebo isso quando eu faço a consulta de vocês. Quando eu vejo que um defeito moral está afetando vocês, o que é que eu digo? Vamos trabalhar isso aqui. É essa condição que você tem que se esforçar para sair dela. Mas, doutora, eu não quero sair dessa condição. É a condição que você pediu. Não é a condição que Deus lhe colocou. Não adianta nenhum paciente falar: eu estou assim porque Deus me colocou assim. Não. Deus é amor. Deus é renúncia. Deus é moralização. Você está nessa condição porque você se acomodou nessa condição. A partir do momento que você se acomodou nessa condição, é complicado. Alguns de cabelos brancos, às vezes, me pedem oportunidade para ser trabalhador. Mas eu observo que a condição não permite. Que é preciso trabalhar muito o espírito, a moralidade, para aplicar um passe, para se doutrinar, enquanto que jovens decididos, chegam e dizem: me dê uma oportunidade, eu vou lhe dar. Vamos participar de um curso de medicina espiritual durante 1 ano e 2 meses? Eu quero entrar no curso. A partir do momento que eu vejo esse jovem aqui, ou essa jovem aqui, no domingo, é um passo na evolução desses espíritos. Me diga qual é o jovem que está lá fora, que quer ir assistir uma missa, um culto evangélico, ou uma reunião pública como essa. Nenhum deles está lá no seu telefone, 24 horas por dia, acessando sua rede social e o vazio no coração. Por isso que eu tenho que valorizar a juventude religiosa. Eu não posso esquecê-la de nenhuma forma. Porque quando o jovem de sábado, domingo e feriado, ele está dentro de um hospital, dentro do centro espírita, dentro de uma igreja evangélica, esse é o trabalhador de Jesus. É esse que a justiça divina vai investir nele. É esse que assumiu o compromisso com Deus e está cumprindo aqui na terra. E por que não dar chance a essa juventude? Por que esquecer essa juventude? De nenhuma forma. Mais adiante vamos ver o diálogo de Jesus com essa criatura. O jovem lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, idem, vendo o que tem, dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segue-me. E agora?
é o abalo geral, no conceito de apego social das pessoas, no conceito de erros que não querem renunciar, no conceito de amor próprio dentro de si, que não querem trabalhar. É o orgulho da humanidade que ele toca aqui. Onde muitas pessoas dizem, mas é muito bonito ser espírita, mais bonito ainda é cumprir a moral espírita. Não tem coisa mais bela do que isso. Porque você não está trabalhando só com as palavras, você está trabalhando com o exemplo diário, no dia a dia. Do que adianta você ser espírita e maltratar sua empregada doméstica em casa? Me diga só. Vai adiantar alguma coisa? Do que adianta você ser espírita e todos os dias você humilhar o seu funcionário? Será que o espiritismo precisa de você? Ou você está atrapalhando a divulgação doutrinária com o seu comportamento? Vamos pensar nisso? Porque o exemplo do cristianismo é um exemplo claro de resistência, de educação e de renúncia. O Cristo colocou isso para o jovem. E agora? O jovem estremeceu a base. O que é que eu vou fazer agora? Ele me fez uma proposta. Ele mostrou agora o caminho. O que é que eu vou fazer agora? O jovem ficou pensativo. Olhava sua caravana em volta. Via que todos estavam esperando a sua resposta, que ele não tinha. Possuidor de terras, possuidor de ouro, uma comitiva inteira que lhe seguia, e agora estava diante de um homem que era apenas um carpinteiro, o interrogando. O mais brilhante disso, ele era apenas um carpinteiro, que estava ali agora interrogando. Um homem que tinha sabedoria, que tinha poder material. O silêncio se faz geral na sua caravana. Ninguém diz nada. Jesus olha ele profundamente e espera naquele momento uma resposta dele. E ele não tem. E essa resposta não vem. E o Cristo conclui da seguinte maneira. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo uma vez, é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A caravana paralisou. O jovem, decepcionado consigo mesmo, monta no seu cavalo e vai embora tristemente. Ele segue a vida inteira com a consciência pesadíssima com relação à renúncia que ele não tivera feito de uma forma. Passa dias e noite, chega ao estado de velhice, pensando na proposta do Cristo, perde todos os seus bens, a sua saúde e desencarna. Retornando para o mundo espiritual, esse jovem, ele reconhece todos os seus apegos que ele possui. Ele pede a Deus uma nova oportunidade na terra, e essa nova oportunidade é dada pela justiça divina. Ele reencarna como Francisco de Assis. Renuncia a tudo e abraça a pobreza para cumprir aquela palavra que Jesus tinha dito para ele: renuncia a tudo e segue-me. Qual daqueles que estão aqui tem essa coragem de renunciar? Por isso que a reencarnação, ela vem revelar grandes jovens na ciência, na tecnologia, na religião, na política, através das decepções sofridas por muitos espíritos. Pelo egoísmo dele, é dado um novo retorno, para que esse espírito venha refletir toda aquela passagem que ele viveu. Agora ele estava vivendo para servir a todos, independente da religião. Que esse espírito venha. Ele é um missionário de Deus a serviço da justiça divina. Muita paz para todos.
E obrigado e feliz ano novo. Gostaria de convidar a mesma para fazer a prece de encerramento. Maria, Mãe de Jesus. Obrigado a ti, Maria, pela coragem de dar luz. Luz que refletia no teu ventre materno, que tirou a terra da escuridão, que nos fez, Maria, crescer espiritualmente. Luz que foi levada ao sacrifício, ao sofrimento. Mas em nome de todos, Maria, agradecemos a ti pela coragem de mãe, de ver o vosso filho sofrendo a crucificação e olhando para todos com um olhar meigo e sincero. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muita paz para todos e obrigado.